Aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Eduardo Chiniachik, palestrante, mestre em neuropsicologia, que eu tenho um prazer de receber mais uma vez aqui no Revista da Cidade e direto da Índia, porque ele estava em viagem, muitas horas de diferença do Brasil e está se recuperando, mas de uma experiência incrível, não é, doutor? Totalmente incrível, fantástica, inesquecível, extraordinária, Marisa. Que demais, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também, que é revigorante também. A gente vai falar de autoestima. E aí eu pergunto para você uma coisa assim. Você fala, mas autoestima o que é? É a confiança em si mesmo? De onde eu construo isso? É desde cedo, no núcleo familiar, de repente? Pode ser também influências pelas experiências que vivemos ao longo da vida. E aí que eu falei para vocês, aí que ele entra, porque ele é um perito em autoestima. Muita gente confunde, acha que é só vaidade. Eu estou falando desde o começo do programa e que não é só esse elemento. É muito mais profundo que isso, não é, doutor Eduardo? Marisa, sabe que, bom, agora com a chegada da Alice, você viu? Né, começa aí. Então é esse momento em que, quando a mãe ela está bem, fisiologicamente ela está passando tudo isso para o seu. Então, tudo que você está sentindo, ela está sentindo. Tudo. Então, o quanto você está se amando é exatamente o quanto a Alice está se sentindo amada. Então, parece que tudo vem de uma trajetória. Então, se a gente imaginar uma criança que está sendo tratada como um bicho, uma coisa, e alguém diz assim, você nunca faz nada direito, você nunca vai ser nada na vida. Aquelas informações vão sendo armazenadas na cabecinha dela. Vai sendo armazenada. Dela. E aí parece que a gente fala assim, mas isso é o que as pessoas falaram. Não, isso é o que a gente vai colocar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E aí aquele diálogo interno, que no momento que a gente está com a baixa estima, lá vem aquelas vozinhas, você é isso, você não faz direito, você não faz. Então, na verdade, às vezes a pessoa vai passar uma vida inteira tendo o péssimo hábito de se jogar para baixo, sem saber se dá valor. Sem ter conhecimento que está fazendo isso, achando que é um mecanismo comum, que não tem uma outra saída. Não, e aí, por isso que muitas vezes quando você fala assim, nossa, então é o excesso de autoestima. Não, é porque quando a gente fala o excesso de autoestima, na verdade não é o excesso, é um excesso de insegurança, que a pessoa precisa desesperadamente criar um personagem, se apegar a esse personagem para não mostrar a sua insegurança. Tá. Quer dizer, então, a baixa estima ela vai sempre evidenciar. Tá. Então, tem pessoas que vão assumir uma postura arrogante, né, para que as pessoas, para que ela não mostre a vulnerabilidade dela, e tem pessoas que vão se colocar como se fossem insignificantes. Tá. É um mecanismo de defesa que cada um se coloca ali, achando que é a melhor saída. Mas vamos lá, você falou de criança, acho legal a gente começar na fase, primeiro ali da criança, depois a gente vai na fase da adolescência e adulto. Na criança, no primeiro momento, o que os pais devem fazer para não deixar com que aquela criança tenha uma baixa autoestima? Um rapaz chegou para mim e falou assim, minha esposa está grávida. Eu falei assim, que ótimo. Mas eu não participo de nada. Eu falei assim, a coisa mais importante é o papel do homem. O homem, ele vai assumir a postura que ele cabe de ser o protetor. Do quê? De criar um espaço de proteção e de nutrição para a sua mulher, para que ela e a sua filha possam ter uma experiência inesquecível. Isso é, chegar ao mundo com uma experiência de amor, que é de ausência, de morte. Por um momento você distanciou a morte da vida dessa criança. Então, quando o homem, ele assume um papel de, tá bom, é coisa dela, É né? coisa de mulher. É coisa de mulher. Agora, putz, eu vou ter que fazer as vontades. Isso tudo é uma forma, por mais que ele esteja ausente, esse registro da ausência fica na cabeça da criança, não fica? É isso que eu entendi? Por isso que tudo aquilo que a mãe percebe, a criança percebe. Ela também percebe. Então, eu estava dando uma aula e estava explicando isso. Por um momento, se você pegar uma mãe com muito medo, ela vai descarregar muita adrenalina no sangue. E
A criança respira pelo sangue, através do sangue. E aí chega a adrenalina. E por um momento, essa chegada de um excesso de adrenalina produz um asfixiamento na criança. Então, quando a gente fala assim, uma mãe com muito medo, uma mãe com muita raiva, ela está produzindo uma alteração e que a criança ela vai perceber de uma forma sentida. Né? Esse é o mundo que está me esperando lá fora. E não só na concepção que a gente está falando aqui, né? Mesmo depois que nasce, é muito na intenção da voz, não é isso? Exato. Do que você passa. Então, assim, o correto seria os pais fazer uma higiene mental de conduta do que vem fazendo, para tomar cuidado e passar coisas coerentes para essa criança, não é? Totalmente. Desde o início, de pensar antes de falar, de deixar os hábitos esquisitos de lado, de repensar, mas aí é um trabalhão, não é? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, bom, a gente engravidou. E às vezes eu digo assim, seria tão legal se a gente pudesse fazer um curso de preparação para você engravidar. Né, um casal engravidar, porque assim, o termo o casal engravidou, porque é nesse momento que todas as alterações eles vão perceber, e se eles tiverem essa percepção de poder proteger, estar junto do outro, ser parceiros, ser parceiro, isso é o que faz a grande diferença. E você falou uma coisa que é o tom de voz. Então, às vezes eu brinco com o pessoal, o tom de voz pode mudar tudo. Muda tudo. Eu posso dizer assim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quer dizer, então, às vezes a gente acha que isso é insignificante, mas machuca, que é uma coisa incrível. Vem como uma pedra. Bom, a gente não tem essa educação, as pessoas não têm essa consciência de que desde a concepção você precisa ter uma mente mais esclarecida, não ficar tão nervosa, enfim, inclusive o pai também e os familiares, ninguém tem. A gente ainda, infelizmente, não tem essa cultura, mas vamos supor que seja uma mãe sofrida, que passou por uma insegurança muito forte, depois que essa criança nasce. O que eu posso fazer para reverter toda essa sensação que a criança teve na concepção? Em alguns momentos as pessoas falam assim, não superprotege. Tá. É importante não superproteger. Não faça pelo seu filho. Ajude-o a fazer. Ajude ele a fazer uma coisa que é... Por exemplo, às vezes a gente fala assim, vamos montar um castelinho de peça de encaixe? Sim. Legal. Ajude ele a montar, mas não monte por ele. Porque esse sentimento de conquista, consegui. É esse sentimento. Isso ajuda, dá uma alavanca. Que ele começa a sentir que ele tem valor. Que legal. Que é esse momento que ele fala assim, ok, a minha mãe é o máximo, meu pai é o máximo, mas eu também sou o máximo. Né? Então é esse momento em que, assim, por mais amor que a gente tenha pelos nossos filhos, não faça por eles, ajude-os a fazer. Permitir com que ele tenha essa conquista. Exato. Que vai dar essa força interior mas esteja nele. Do lado dele. Sim, porque apoiando. É aquela coisa que ela fala assim, não, tá bom, então vai se vira. Não, você pode isso estimular. Não é amor. Né? Então essa coisa de que esteja amorosamente presente, não do lado do seu filho e vendo as mensagens que estão chegando. Sim. Não, porque é esse momento que a gente fala, que eu costumo dizer. Se você tiver 5 minutos presente, intenso, que você está olhando nos olhos da pessoa, sabe, e a pessoa sente que você está ali, assim, é tudo. Então, um dos princípios das dicas essenciais que a gente pode dar aqui, o primeiro, é o amor, que todo mundo já conhece, que é simples, é amor, não possessão. Não o over de tudo, não o super proteção. Estar junto com... Por exemplo, às vezes tem pais e tem mães que falam assim, não, eu não tenho paciência, eu faço. Esse eu não tenho paciência, eu faço, não é uma ação amorosa. É uma ação que lá na frente, quando ele estiver diante de uma adversidade, ele não vai saber o que fazer. Nesse momento ele vai confirmar uma coisa para ele, né? Eu não tenho valor. E aí vai acionar aquela válvula de insegurança. E na adolescência, vamos supor que a mãe tenha dado esse apoio, mas também falhou em algumas questões. Como que a gente pode também reverter esse quadro de insegurança? A adolescência, eu costumo dizer que assim, é o momento em que a criança está redecidindo tudo. Em algum momento, ele diz assim, de 0 a 6 meses, eu digo que é a fase do ser.
A criança recebe, é nutrida, é cuidada, mas ela aprende exatamente a receber o amor, o afeto. De 6 a 18, ele vai explorar o mundo, vai andar, vai... Então, é esse momento que ele fala assim, ok, momento de aprender a ter essa independência, buscar, conquistar. Aí ele vai para aquela fasezinha do porquê. Por quê? Por quê? Né? E aí ele começa a questionar limite. Aí ele vai aprender vem aquela fase do eu. É meu brinquedo. E ele quer aprender quem é ele. E aí, depois disso, ele vai aprender habilidades. Então é aquela fase que ele vai desenvolver um monte de habilidades. E chega na adolescência. Quando chega na adolescência, se as fases anteriores não foi legal, esse adolescente vai redecidir. Por isso que o adolescente, ele quer que cuidem dele. Tá. Mas esse adolescente também, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele quer fazer logo 18 anos para ter a independência dele. Aí ele quer o quê? Aí ele começa a questionar os limites. Mas, por que eu tenho que chegar meia-noite, né? E não posso chegar às 4 da manhã? E aí ele vai começar a dizer assim, eu quero, eu faço, eu. E aí é esse momento que ele vai aprender um monte de novas coisas. A paquerar, a socializar, N coisas. Vai mudar o corpo, agora começa a descobrir que tem uma identidade sexual chegando. E é nessa fase que eu costumo dizer o seguinte, nessa fase, o adolescente, ele vai se sentir mais sozinho do que nunca. Tá. E esse momento é um momento de pais serem amigos. Então, é esse momento que eu diria assim, pais que estão ouvindo, vendo a gente agora, lembre-se, tudo aquilo que você sonhou em receber quando você era adolescente e não recebeu. Sim. E nesse momento, vai colocando um pouquinho a cada dia aquilo que você sempre sonhou em receber dos seus pais. Isso é, senta e conversa, senta e fala, senta e vai brincar, senta, vai fazer uma parte. Porque o que o adolescente não quer é uma pessoa chata. É uma pessoa que não está acrescentando nada. Ele quer se sentir agregado, pelo que eu entendi. Olha, eu vou deixar uma perguntinha no ar aqui, porque assim, hoje, vamos falar já da fase adulta, a humanidade em si pode perceber os adultos, as pessoas estão muito sensíveis. Qualquer coisa que você fala dá uma ardida, ou a pessoa já se sente muito mais para baixo, ou se sente muito superior. A gente vai pedir uma dica essencial para você aqui, para a gente refletir com carinho. O que pode ser feito para a gente mudar essa educação mental, para as pessoas não serem tão sensíveis assim e conseguirem encarar a verdade de si mesmo. Olha, faltava isso, então eu preciso fazer a correção para poder ficar bem. Eu tive com 3 gurus, 3 mestres. E uma das coisas foi uma definição que um deles deu para guru. Guru é aquela pessoa que ajuda as pessoas a saírem da escuridão e levar para a luz. E aí, conversando, assim, todos nós conhecemos a escuridão. Em algum momento, parece que a gente foi se habituando a viver nela. E achar até mesmo que as pessoas não estão enxergando a gente na escuridão. O ponto disso é que, às vezes, a gente vai se acostumando. Você falou uma palavra, pertencer. Eu estava na Índia, em Ahmedabad, e em um momento eu fiquei muito emocionado porque eu vi um cachorro. E o cachorro ele ficava buscando, né, o olhar de um ser humano que tocasse nele, que acariciasse ele. Nesse momento, assim, a coisa mais doída foi perceber que muitas pessoas que nós conhecemos, eles têm esse desejo de se sentir pertencendo a alguém, a alguma coisa, né, se sentir parte de alguma coisa que faça elas se sentirem vivas, se sentirem grandes. E muitas vezes essa pessoa vai desqualificar isso. Como se a gente estivesse falando de uma coisa assim, vamos ganhar na Mega Sena na virada, né? Uma coisa impossível. Então, as pessoas elas vão vivendo as suas vidas, e elas saem de casa sabendo que não vai ter nada de especial.
no dia dela. E aí ela vai viver esse dia exatamente dessa forma. E ouvindo agora, né? Quando é que a gente vai viver o amor? Quando a gente não ficar esperando que alguém diga, eu te amo. Quando nós vamos assumir a responsabilidade de ser a primeira pessoa a dizer isso pra gente. Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. Ótimo. É quando eu não tenho que ficar esperando que alguém entre na minha vida para me fazer feliz. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Falou tudo, né? doutor Assim, Eduardo. Não fique esperando que alguém te convide para se pertencer. Ontem eu estava dando uma aula e eu estava dizendo isso. Quando você vê uma pessoa que ela não sente que o mundo lhe pertence, o movimento dela é todo fechado. Ela está ensimesmada, fechada em si mesma. E aí quando você vê uma pessoa que sente que as coisas maravilhosas da vida lhe pertencem, tudo flui, fica aberto. Parece que ela está aberta para viver isso. Mas faz muito sentido. Eu até quero agradecer esse bate-papo, que foi bastante interessante. E fica a reflexão para você aí de casa, né? O que está acontecendo aí dentro? Dá para encarar a escuridão para você depois renascer? Dá, né? E a gente precisa ter coragem para fazer isso, para descobrir o seu outro melhor lado, né? Agradecer muito a sua participação, Eduardo Chiniachik, palestrante, mestre em neuropsicologia. Obrigada pelo livro que eu li, maravilhoso. educhin.com.br, educhin.com.br. Me dá um beijo. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Nossa, parabéns. Nossa, um querido. Sempre um querido.